pessoal. Ó, Boa tá noite, queridos irmãos. Boa noite, sejam todos acolhidos, abraçados, cada um na sua casa, que sintonizamos no mais alto. Nós vamos começar hoje com a oração inicial. Hoje nós teremos o Felipe falando sobre a cura do cego de Jericó. Depois a gente abre o espaço para perguntas e a Elde faz a oração final. Então, nós vamos começar, como sempre, com a nossa oração. Peço que todos fechem os olhos, concentremos no mais alto. Não deixar os problemas, doença lá fora. Vamos entrar naquela intimidade com Deus, com o nosso Pai, com o nosso irmão maior, Jesus. Essa sintonia que nos une nesse momento. A espiritualidade presente em cada lar, em cada pessoa. Cristo Jesus, viemos aqui para estudar sobre o seu evangelho de amor. Intua nosso palestrante, né? Tu, Felipe, para que ele fale a mensagem do amor que precisamos para a nossa vida. E a espiritualidade sempre presente na nossa casa, na nossa família, nos ajude a abrir os corações, abrir a nossa mente e abrir a nossa capacidade de absorver aquilo que nos é trazido, que nos foi trazido pelo Cristo e que agora mais uma vez escutamos. Pois é com essa mensagem que nós podemos abrir os corações para melhorar as nossas condutas, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nessa estrada que o Cristo nos mostrou para chegar ao Pai, para termos a felicidade. Sede conosco, Senhor, então, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, Felipe, você pode agora usar a palavra, você tem ela toda, e que Deus te abençoe. Ótimo. Obrigado. Obrigado, Vânia. Obrigado, Elde. Boa noite, pessoal. Que todos sejam abraçados por Jesus nesse momento difícil, mas de muita renovação e de muito crescimento para todo mundo, né? Hoje a gente trouxe a passagem sobre a cura do cego de Jericó. Então, eu vou compartilhar ela com vocês, nós vamos ler juntos e eu prometo que depois eu volto para mim e aí a gente torna isso, inclusive, mais próximo, tá bom? Como já foi dito, então, no final, a gente abre para perguntas, para discutir um pouco mais e longe do nosso objetivo aqui hoje, fechar ou encerrar o tema. É para a gente trazer um estudo, uma reflexão, que a gente possa, finalizando essa reunião, continuar refletindo e continuar se alimentando dessa palavra tão bonita de Jesus, né? Então, o estudo que a gente traz hoje, ele está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos 29 a 34. Está também no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, os versículos 35 a 43. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 43 a 52. Como Marcos é aquele que traz um nível de detalhamento maior, né, nesse momento, ele enriquece mais o texto, descreve mais essa passagem, é ele que a gente vai adotar nesse primeiro momento para a nossa reflexão. Então eu vou compartilhar aqui rapidinho a minha tela com vocês, para a gente ler junto essa passagem. Então a passagem vai dizer assim: E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Jesus, então, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele, então, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, então, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus, então, lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, essa passagem por si só, né? Somente a leitura ela já é extremamente rica para o nosso coração. Mas antes, inclusive, da gente começar a esmiuçar cada vez mais essa palavra, é legal a gente notar e refletir que o Evangelho, o Novo Testamento, ele registra cerca de 25 curas nas quais Jesus é a figura central, né? É o autor, a primeiro momento, dessas curas. Curas de homens, cura de mulheres, de diferentes credos, de diferentes raças, com diferentes desafios de vida. E é muito importante a gente pensar nisso, porque é inclusive muito curioso, né? Chega a ser muito curioso por quê? Porque Jesus, o governador do orbe terrestre, vem à Terra, cura corpos. À primeira vista, ele cura corpos. Poxa, e aí a gente já começa a refletir. Será que Jesus, a figura mais ilustre, o ser mais próximo da divindade plena que esteve aqui na Terra, será que ele veio simplesmente falar sobre corpos? Será que era essa a vontade de Jesus ao vir aqui? Curar corpos? E aí isso fica, inclusive, mais interessante quando a gente começa a lembrar das pessoas, das figuras e dos personagens curados. Onde que está, por exemplo, Lázaro? Onde que está o cego Bartimeu, a filha de Cananeia e os vários outros personagens envolvidos nessa história? 2000 anos depois, eu posso falar com 100% de certeza que todos eles desencarnaram. Podem ter vivido ali 20, 30, 40 anos, mas todos eles desencarnaram. Então, esse é o primeiro ponto que a gente traz como reflexão, porque Jesus, de fato, ele não falava de corpos. Ele falava de algo muito mais sublime, né? Não é concebível que um ser que veio à Terra, e inclusive ele mesmo disse várias vezes que o reino dele não era deste mundo, que a felicidade não é deste mundo, que ele falava simplesmente do material, né? Então é importante a gente já refletir sobre isso e começar a entender que o Evangelho ele fala de mim. O Evangelho fala de nós. Nós, enquanto filhos de Deus, somos os protagonistas desse Evangelho. Então, o personagem principal somos sempre nós. O cego à beira do caminho, que é retratado aqui, somos também nós. Então, a partir desse momento, a partir do momento em que a gente entende isso e começa a se colocar como essa figurativa, é aí que a gente começa a poder esmiuçar essa palavra tão rica de Jesus, né? E aí, tomando como primeiro ponto, a palavra ela vai falar sobre um caminho entre Jericó e Jerusalém. Jericó, à época de Jesus, era uma cidade tida como uma cidade da prosperidade nos negócios. Era uma cidade onde as pessoas iam buscando a prosperidade material. Jericó do hebraico quer dizer perfumado. Então Jesus está ali como a nos dizer que é o lugar do perfume que nos deixa ébrio, que nos tira a sobriedade, que vai falar muito do sensorial, do material, que nos dispersa muitas vezes. Então, Jesus, nessa passagem, ele está falando dessa Jericó, essa que foi um motivo de queda para o povo hebreu no Antigo Testamento, quando eles caminhavam em fuga do Egito, vindo primeiro guiados por Moisés e depois por Josué. É essa Jericó
que está sendo descrita nessa passagem. Uma Jericó que, inclusive, geograficamente era uma região baixa. Baixa geograficamente, como a nos remeter à nossa faixa de pensamento, né? E aí, em contrapartida a essa Jericó, nós temos a Jerusalém. Jesus, juntamente com os discípulos e juntamente com essa turba, com essa multidão de pessoas que o seguiam, iam de Jericó a Jerusalém. E Jerusalém é a cidade da paz, é a terra da paz. Como aqui a nos dizer, a terra da plena comunhão entre o ser, entre o Filho e o Pai. Criador e criatura em plena comunhão. Então, quando a gente pega esses dois pontos, a gente tem um caminho, né? Jesus, ele é tão pedagogo, né? Uma pedagogia tão rica, que ele vai usar essa mesma figura, a figura do caminho, em várias outras passagens. Como a gente já disse, a passagem do povo hebreu, de 40 anos de fuga desse povo hebreu pelo deserto, eles percorriam um caminho. O samaritano, inclusive, que percorreu esse mesmo caminho que a gente estuda agora, o samaritano caminhava para Jerusalém. E aí, acho que todo mundo se recorda minimamente da passagem, o samaritano, inclusive por ir a Jerusalém, estar a caminho de Jerusalém, é que ele tem condição de ajudar o irmão ali caído. Em contrapartida, os dois outros irmãos, em queda, descendo de Jerusalém a Jericó, não têm a mesma sorte, não têm a condição de auxiliar aquele irmão caído. Então Jesus ali está falando de um caminho, e ele é tão direto, inclusive, ao falar desse caminho, que ele mesmo se coloca como o caminho, a verdade e a vida. E aí, para que a gente possa enriquecer esse estudo sobre esse caminho, é inclusive muito interessante a gente citar uma outra palavrinha, que muitas das vezes, pela questão do dogma das religiões, a gente acaba perdendo, né? E acaba sofrendo muito por causa dessa simples palavra, que é a palavra pecado. A etimologia da palavra pecado, ela quer dizer errar o alvo, se desviar do caminho, sair desse caminho. Então, longe daquele conceito anterior em que a gente se coloca, errei, sofro porque errei, não. O pecado é se desviar deste caminho que é o caminho correto. E o nosso personagem aqui, nós, enquanto personagens dessa passagem, o cego de Jericó, ele se encontrava aonde? À beira desse caminho. Ele já estava às saídas de Jericó, já havia saído do muro de Jericó, mas ele estava à beira do caminho. Ele não estava longe do caminho, nem dentro do caminho, mas à beira dele. Né? Então, já é muito interessante, muito rico, nós, nas nossas casas, no conforto do nosso lar, já começar a refletir onde nós, figuras ativas do Evangelho, estamos nesse caminho. Né? E aí, pensando no cego de Jericó, por que ele estava à beira do caminho? Porque o cego, ele não estava dentro do caminho, ele não estava longe do caminho. A Bíblia, ela vai nos dizer a condição desse cego. Ele era mendigo, ele era pedinte. Né? E aqui é muito importante a gente não fazer nenhum juízo de valor sobre os nossos irmãos que vivem hoje na situação de rua, que necessitam de fato do nosso auxílio, do nosso amor e da compreensão. Aqui, mais uma vez, sem medo de ser redundante, aqui nós estamos falando de nós mesmos, tá? Nós estamos olhando para um espelho e olhando para dentro de cada um de nós. E aí o Império Romano, isso é uma informação muito importante para que a gente compreenda essa passagem, o Império Romano foi sempre um império muito organizado. Ele era tão organizado a ponto de que as pessoas em situação de mendicância recebiam do Império Romano uma capa que era como se fosse uma autorização para que essas pessoas
pudessem viver da mendicância de fato. E essa capa, ela recebia na parte traseira dessa capa uma inscrição em latim que dizia que a pessoa portadora dessa capa era uma pessoa em situação de mendicância. Era um mendigueiro que vivia, de fato, de esmolas. Bom, e aí como era uma capa, além de descrever a situação dessa pessoa, ela também provinha a proteção dessa pessoa. Então, a proteção das intempéries, do vento, do frio, do calor, do sol. Essa capa era capaz de protegê-la, a tal ponto que muitas das vezes a pessoa naquela situação se apegava a essa capa. A capa e a pessoa eram quase que um só, né? E aí, nós, que é o ponto-chave, né, que a gente tem que, de fato, pensar. É nós, enquanto pedintes. Nós nos portamos enquanto pedintes quando nós estamos em uma condição de enfermidade, em uma condição de dificuldade, em que nós preferimos lamentar do que ser as figuras ativas da nossa melhoria, as figuras ativas da nossa reforma. Aí vem sempre, ai, como que Deus é injusto? Por que isso está acontecendo comigo, meu Deus? Ai, se não fosse essa pandemia, como que seria diferente a minha vida? Se eu pudesse sair de casa, se eu pudesse sair, se eu tivesse liberdade. É sempre assim, não é? É sempre assim que a gente costuma se portar. E aí a espiritualidade, ela também traz uma reflexão que é tão bonita, que os espíritos, eles nos orientam da seguinte forma, nos dizendo que muitas das vezes nós temos dificuldade, inclusive, de se livrar de um dente cariado. Para pensar. A gente vai no médico, a gente vai no dentista, o médico faz um diagnóstico, o dentista vê ali, olha, seu dente está cariado, morreu. Nós vamos ter que tirar. Ai, meu Deus, que sofrimento, eu não mereço isso. Vou no médico, sinto uma dor tão grande, o médico vem e faz o diagnóstico. Felipe, pode ficar tranquilo. Nós vamos te operar, vamos ter que fazer uma incisão, vai doer, mas nós vamos tirar essa dor. Ai, meu Deus, eu não mereço isso. Mas por quê, gente? Se é para retirar a dor, se é para remover o mal, por que a gente reclama tanto? Por que a gente acha que é tão difícil? Por que a gente sofre tanto? E aí é legal entender e refletir que a passagem, antes mesmo de falar sobre a condição de Bartimeu, ela cita o que parece ser o seu nome. Muitas pessoas acreditam que Bartimeu é o nome desse cego que está sendo retratado aqui. Mas não. Naquela época, como hoje acontece, inclusive no interior aqui de Minas, era comum se denominar as pessoas pela sua ancestralidade. Então, no interior, por exemplo, a gente não costuma falar, por exemplo, João, filho de José. Naquela época, na época de Jesus, da mesma forma. Jesus, filho de José, Simão, filho de Jonas, Simão Bar Jonas. Então, o Bar quer dizer filho de. Então, aqui, a passagem está dizendo que a pessoa descrita, o cego sendo descrito, ele era filho de Timeu, mas ela oculta o primeiro nome. Mais uma vez, nos dando a opção de nos colocar como essa figurativa. Então, quando a passagem ela cita Bartimeu, ela está citando uma ancestralidade. Ela está mostrando que essa pessoa ela tem uma história pregressa. Assim como nós também temos uma história pregressa, que acaba nos gerando todas as alegrias, todas as tristezas e todos os sofrimentos que a gente tem hoje. Então, o que a gente viveu no passado, tudo que a gente cultivou no passado, os frutos nós estamos certamente colhendo hoje. E aí fica parecendo crueldade, né? Eu falar assim, nossa, eu tenho que sofrer as consequências daquilo que eu fiz no passado. Mas, na verdade, isso é muito bonito, porque Jesus, ele, na verdade, está colocando a gente como autor da nossa própria felicidade. Autor da nossa própria tristeza, sim, mas autor da nossa própria felicidade. Só eu tenho de promover a minha alegria, a minha felicidade.
não o outro. O outro, ele não tem impacto definitivo no meu sucesso ou insucesso. Sou eu o protagonista da minha vida. Isso é muito bonito e é muito rico, de fato, porque vocês já pararam para pensar? Porque hoje o mundo, cada vez mais, a gente tem mais recurso, seja financeiro, seja tecnológico, mais recurso para se cuidar, mais recurso para tratar de doenças, mas cada vez nós adoecemos mais. Cada vez mais surgem doenças que a gente nunca imaginou, né? E eu não estou falando só de pandemia, não. Cada vez surge mais problemas, cada dia surge uma doença nova, um problema novo. É sempre assim. E cada vez a gente tem mais remédio, mais vacinas, se Deus quiser, mais vacinas. Cada vez nós temos mais. Mas da mesma forma, cada dia mais, nós reclamamos mais, nós criamos necessidades que não são nossas. E aí, como diria Santo Agostinho vai dizer assim pra gente: não sacia a fome lamber pão pintado. Não sacia a fome a gente lamber o desenho de um pão. E hoje, muitas das vezes, pela mídia, pelas notícias que nos abatem todos os dias, a gente está ali lambendo o desenho de um pão, criando necessidades que nós, na verdade, não temos. E aí gera o que o doutor Joaquim Murtinho, um médico espírita, ele vai chamar de inadaptação. O que é a inadaptação? Eu não merecia estar aqui. Gente, por que eu nasci no Brasil? Eu não mereço nascer nesse país. Eu não mereço os governantes que eu tenho. Nossa, esse não é o parceiro que eu queria ter. Essa não é a casa em que eu queria morar. Essa não é a família que eu queria ter. E aí, quanto mais nós nos apegamos a esse material, quanto mais nós nos apegamos à nossa Jericó, cada vez mais doenças vão ser geradas. E o tempo que era para ser gasto com a nossa Jericó, que era para ser gasto com a edificação do Espírito, nós estamos desgastando, na verdade, as nossas forças físicas. Mas Jesus, ele tem uma misericórdia que é tão grande, mas tão grande, que ele cria um auxílio e uma misericórdia gigantesca e automática na vida de todo mundo. Não precisa da ação de ninguém, já é automático. É uma tecnologia perfeita. Essa tecnologia se chama dor e doença. A dor como contrapeso do erro. Muitas vezes nós não sabemos que erramos. Vem a dor para nos recolocar no lugar. Funciona mais ou menos assim. Jesus, ele tem uma passagem que ele vai dizer que o jugo dele é leve e o fardo é suave. Às vezes tem alguém do interior que está ouvindo a gente que pode fazer a assimilação. O que é o jugo? O jugo, muitas vezes tido como cangaia, né? No interior aqui de Minas a gente chama de cangaia, é um aparelho que é colocado na cabeça dos animais, normalmente um boi ou um cavalo, que impede que esse animal ele saia do caminho que o agricultor determina como o caminho correto para ele. Então, por que o jugo de Jesus é leve? Porque nós, enquanto seres em desenvolvimento, precisamos entender que nós precisamos caminhar no caminho certo. Se o jugo está me impedindo de ir para o caminho errado, eu tenho que dar graças e não reclamar disso, né? Então, sempre vem a doença como esse contrapeso. A Gênese espírita, ela vai dizer para a gente o seguinte, e a gente precisa refletir muito sobre isso, que o homem ele é criado simples e ignorante. Né? No início da Gênese, Kardec já solta essa informação para a gente. O homem é criado simples e ignorante. Kardec não, né? Os espíritos, melhor dizer. A gente só foca na parte do ignorante, mas a gente esquece a simplicidade. Além de esquecer que a gente é criado simples, a gente deturpa o real sentido dessa simplicidade. Simplicidade
não é sinônimo de insuficiência. Simplicidade é, na verdade, sinônimo de suficiência, a medida certa. Suficiência de carinho, de amor, de afeto, de cuidados médicos. Suficiência é a medida do meio, é o caminho do meio. E aí, quando nós, por exemplo, a grosso modo, extrapolamos comendo demais, recorrentemente nós comemos demais, extrapolamos aquilo que era o caminho do meio, vem a hipertensão, vem a diabetes, para nos recolocar no caminho certo. E aí eu passo, ou deveria passar, a me preocupar mais com a minha saúde. Da mesma forma, quando eu como menos, aquilo que eu necessitava comer, vem vários prejuízos para o meu corpo físico. E aí a doença surge mais uma vez como aquela que vai me reconduzir para o caminho do meio. Isso é misericórdia, gente. Muitas das vezes a gente fica cego à beira do caminho e não vê essa misericórdia que é tão grande. E aí acontece que a gente esquece de registrar as bênçãos divinas e passa a registrar simplesmente a injustiça. O que, a primeiro modo, parece injustiça para nós que somos cegos, mas que, na verdade, é bênção divina. Quantas das vezes o auxílio divino ele está diante da gente, mas nós, cegos à beira do caminho que somos, não percebemos. Jesus passando bem na nossa frente, mas nós não percebemos. Como vai dizer o Emmanuel, a cegueira íntima, de fato, ela faz com que a gente tropece em obstáculos que, na verdade, são favores divinos. E aí, se a gente encontra na nossa vida só prejuízo, só motivos para nos queixar, o problema não está tão assim na nossa vida. O problema está em nós mesmos, não é? E aí, quando nós, cegos à beira do caminho, nós começamos a querer, a se motivar a sair dessa posição, essa posição de vítima, e nos colocamos de fato como os autores desse nosso sofrimento, ou da nossa felicidade, mas independente, o autor de cada coisa que eu vivo hoje, é aí que eu tenho condição de me atirar ao caminho e me colocar a ouvir Jesus. Da mesma forma com que a gente fala de caminho, com que Jesus traz a passagem, em várias passagens, a figura do caminho, em muitas delas, ele vai trazer também a figura da multidão. Vamos lembrar lá de Zaqueu, que queria ver Jesus, um homem de extrema inteligência, queria ver Jesus, mas teve que vencer a multidão para conseguir vê-lo. Não só vencer essa multidão, mas se elevar no alto do sicômoro, uma árvore grande, para conseguir ver Jesus. Da mesma forma, a mulher hemorroísta teve que vencer a multidão para chegar a Jesus. Eu preciso, como Zaqueu, e aí como a própria música vai dizer, eu preciso subir, elevar o meu padrão vibratório para eu conseguir, de fato, ouvir Jesus. E não é só simplesmente subir esse padrão vibratório por um breve momento. É subir e se manter. A gente tem que ter uma força ativa para se manter. E é a partir desse momento em que a gente começa a vencer essa multidão, que muitas das vezes é uma multidão íntima, mas que a gente, como bons espíritas que somos, sempre colocamos a culpa no outro ou no obsessor, né? Gente, vamos parar com isso. A gente sempre põe a culpa no obsessor. Ah, eu não consigo fazer isso, não. Tô numa tristeza hoje, isso é obsessor. Tô obsidiado. É sempre a desculpa no outro, né? Nunca é a gente que é o autor. E muitas das vezes essa multidão, ela não fala do outro, mas ela fala das múltiplas personalidades que vivem dentro de mim. E vão fazer como fizeram lá com o cego, tentando desestimulá-lo, tentando fazer com que ele se calasse. E aí o que Bartimeu faz? Ele clama. Isso mostra que a vontade dele era tão grande pela renovação, ele estava tão cheio daquilo tudo, que ele clama por essa renovação. É um pedido do fundo do coração, não é simplesmente gritar. Ele estava clamando, é um grito do fundo do coração. Então, a partir do momento em que a gente passa a fazer isso e
O cego à beira do caminho, ele já estava às portas de Jericó como que queria sair, assim como a parábola das bodas de Caná, em que a água só foi transformada em vinho a partir do momento em que a bilha foi cheia até a última gota. É preciso que ela se encha até a última gota para que a água se transforme em vinho. O grande problema aqui é que a gente normalmente se atém só na água, no fenômeno da água se transformando em vinho, mas a gente esquece quantas pessoas Jesus transformou da água para o vinho, né? Muitas das vezes a gente esquece esses dons. Então, a partir desse momento é que a gente consegue essa transformação. Mas o que a gente ouve normalmente é o quê? É lamúria, não é? Normalmente eu faço a minha prece, eu faço a minha oração, mas eu não ouço nada. Eu peço para Jesus, mas eu não ouço nada. Eu não consigo ouvir essa voz me orientando, eu não consigo ouvir essa voz me dizendo o que eu tenho que fazer. E aí, a partir do momento em que eu me realinho com as forças divinas, e aí é nesse momento em que eu consigo ter essa reconexão com Deus. No Apocalipse, Jesus vai falar assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus fala que vai cear com a pessoa e ela também com ele. Os dois vão comungar de um pão divino, né? Um alimento divino. Mas para isso é preciso de vontade. A pessoa precisa levantar do sofá e ir lá abrir a porta. Senão, não vai ser aberto. E aí, da mesma forma que esse trabalho ativo, a partir do momento em que a gente quer mudar, a gente sempre vê as forças tentando dissuadir a gente, né? Ah, não vai no centro não, pra quê? Besteira. Toda semana você vai no centro. Toda semana você tem que ir rezar, pra que isso? Sempre tem essa força, e inclusive muitas das vezes interna, querendo nos tirar disso. Mas a gente tem que ter força de vontade para se levantar, assim como o cego que levantou de salto e foi ter com Jesus. É essa força ativa que a gente tem que ter. É fácil, gente? É difícil? Livro dos Espíritos, questão 909. Kardec pergunta assim: poderia sempre o homem, pelos esforços, vencer as suas más tendências? Essa pergunta ela é clássica, né, no Espiritismo. O que é respondido? O que os espíritos respondem? Sim. E frequentemente fazendo esforços insignificantes. Muitas das vezes a gente se compraz tanto do nosso erro, a gente está tão apegado àquela nossa capa, que é difícil a gente se livrar dela e a gente não faz esforço quase nenhum para se livrar dessa capa. O esforço é quase que insignificante, gente, para a gente se livrar dessa capa. Por que a gente não se livra dessa capa? E aí os espíritos, eles concluem essa frase da seguinte forma: ah, quantos poucos dentre vós sequer se esforçam? Quão pouco dentre nós faz sequer um esforço mínimo para tirar essa capa? Né? Então essa reflexão a gente precisa ter em mente e precisa, de fato, não de uma hora para outra querer mudar. Às vezes eu estou me comprazendo do erro que eu tenho, às vezes não é o momento para que eu saia e me livre dessa capa, tudo bem. Mas a gente precisa começar a refletir e entender quais capas nós temos. Eu preciso saber pelo menos quais capas que eu tenho, para aí sim eu conseguir retirar essas capas. Eu preciso saber quais dentes estão cariados para eu removê-los. Eu preciso me conhecer primeiro. Então isso é importante. Não precisa se lamuriar por não ser perfeito, não precisa se desesperar, porque Jesus, ele nos dá um benefício que é maravilhoso, que é o benefício do tempo. Se hoje a gente não consegue se livrar de tudo, a gente tem um tempo e as diversas encarnações e reencarnações para se livrar dessas várias mazelas que nós temos. Não por isso nós devemos deixar para a última hora, ser de fato os trabalhadores da última hora,
mas precisamos já começar essa renovação. Que exige trabalho? Exige. Mas o esforço, como os espíritos nos dizem, muitas das vezes é mínimo. E aí, indo já, caminhando para o finalzinho da nossa mensagem, e aí é a parte que eu particularmente acho a mais bonita parte de toda essa mensagem, o cego Bartimeu se levanta, ouve as vozes do bem, porque não é só voz ruim que nos desanima que a gente tem vozes que nos colocam para cima, os nossos sirineus, né, que nos ajudam a carregar a nossa cruz interna e externamente. Tem de bom ânimo, ele te chama, vai ter com Jesus. Né? E aí, então, ele entra no caminho e vai ter com Jesus. Jesus, vendo a condição daquele homem cego, que usava até pouco tempo atrás uma capa, pedinte, Jesus diante dele, o cego diante dele. Parece até um contrassenso. Jesus pergunta: o que queres que eu faça? No primeiro momento, parece até um contrassenso, né? Jesus já conhecia a condição daquele homem até muito mais do que por simples aparência e pergunta: o que queres que eu faça? A gente sempre, por intuição, a gente já pensa assim: ah, ele é cego, ele quer enxergar, né? Mas a gente se engana de que todo cego, de fato, quer voltar a enxergar. Nem todos nós que sofremos nos queremos ver livres dos sofrimentos. Muitas das vezes, a gente sofre com um relacionamento doentio de um outro irmão. Mas a gente quer se ver livre desse relacionamento? Às vezes um relacionamento que nos aprisiona, ou um emprego que nos aprisiona, que nos faz sofrer, que não nos diz da nossa real condição, mas a gente sofre para perder esse emprego, para sair da condição social que a gente está. Às vezes uma condição social mais baixa nos deixaria muito mais feliz, mas eu sofro por perder essa condição. E aí, falando ainda da vista, o Emmanuel, no livro Indulgência, ele nos descreve um pouco mais sobre a visão. Ele vai falar que a visão ela não se restringe simplesmente ao olhar físico, aos olhos físicos. A visão ela vai se enriquecendo na medida em que o espírito adquire poderes e emoções. Ver, então, não é simplesmente enxergar com os nossos olhos físicos. Ver é muito mais do que isso. E aí, para a gente enriquecer ainda mais o nosso estudo, já vamos terminando, lembrar aqui de Saulo, né? Também a caminho de Damasco, percorrendo um caminho, quando ele começava a questionar, lá no livro Paulo de Tarso, quando ele começava a questionar a vida que ele vivia, a forma com que ele levava a vida, Jesus se põe diante dele e retira a visão física, como a dizer: Saulo, você já está cego há muito tempo. E aí Ananias, quando chega e vai recobrar a visão de Saulo, ele sente como que escamas pesadas caíam do seu rosto. Essas escamas ou essas capas que ele já estava pronto para remover. E aí, como eu disse, não basta simplesmente desejar. A gente precisa de um querer íntimo, de um clamor íntimo, para que a gente consiga, de fato, se renovar. E aí, por fim, vamos lembrar aqui, o final da passagem diz que a fé do homem é que curou ele. Jesus, em momento nenhum, em passagem nenhuma da Bíblia, ele diz: eu te curei. Mas ele diz aqui: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Não a fé vinculada, mais uma vez, aos dogmas da igreja, mas a fé realmente fé. Como a Bíblia ela é uma tradução, né, e muitas das vezes a tradução ela perde aquele real conceito, toda tradução ela é de fato imperfeita, a gente toma uma passagem da Bíblia que diz: o justo viverá pela fé. Essa passagem, a original, ela diz assim: o justo viverá pela emuná. Emuná quer dizer fidelidade, firmeza de ações. De emuná vem a palavra amã, que quer dizer amém, ou seja, nisso eu me firmo, nisso eu me agarro. É como se, no final, o que salvou de fato esse cego,
que de fato curou ele das enfermidades não físicas, mas das enfermidades espirituais, foi o agarramento dele às verdades divinas. É como se eu me agarrasse a Jesus com todas as minhas forças e de forma nenhuma soltasse. Jesus, da mesma forma, se agarra e diz: eu não vou soltar. Então, que nós, aqui finalizando o nosso estudo, que nós possamos primeiro nos reconhecer, cegos que somos à beira do caminho, entender onde desse caminho nós estamos, e aí que aí comece de fato a nossa renovação. A parábola ela diz que ao final o cego caminhava pelo caminho com Jesus. Então, que nós também possamos começar a caminhar de fato com Jesus. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Felipe. Nada. Que Muito bom. bem. Nossa, Obrigada. bom demais, viu? Excelente, excelente. Eu só quero perguntar uma coisa. É uma parábola ou é um fato que aconteceu isso? Como? Desculpa. Aldo, Fale um pouquinho desculpa. sobre isso. Pode perguntar. É uma parábola, então eu vou repetir. É uma parábola, né, da cura do cego, ou houve de fato esse cego nesse caminho? Eu acho que eu falei que era uma parábola, né? Na verdade, não é uma parábola, é um fato ocorrido de fato. Fato. Quando Tá. Jesus falava por parábolas, normalmente é ele mesmo retratando, é Jesus mesmo contando. Porque você falou parábola, mas tudo bem. Ô, Aldo, desculpa, viu? Não, ô, Vânia, preocupa não. A Se gente, tiver mais dúvidas, sim, a gente vai responder. passar agora para as perguntas ou reflexões. Quem quiser colocar também alguma pergunta no chat, eu tenho até aqui a Angélica colocando aqui para a gente. Quantas situações que servem para a gente refletir. Muito boa exposição. Viu, Felipe? Obrigado. Quantas situações, né, gente? É interessante que, como o Felipe colocou, Jesus veio curar corpos, a gente vê curas, né, de corpos, mas ele veio através dessa situação toda, movimentar dentro de cada um de nós a questão espiritual. É tão interessante que um fato deste, né, acontecido há tanto tempo, traz para nós, para cada um de nós, essa mensagem viva, né, dentro de cada um de nós, porque quando pergunta, né, que queres que eu faça, a gente tem essa pergunta dentro de nós. Não é isso, Felipe? É isso mesmo. E eu fico imaginando, preparando esse estudo, uma coisa que eu fiquei pensando muito é que imagina a gente hoje, se Jesus viesse até nós como cegos, e perguntasse: o que queres que eu faça? O que a gente ia responder? Será que a gente ia ter tanta certeza? Porque o Bartimeu, ele não pestanejou. Ele falou que eu veja. Ele não pestanejou. Será que a gente teria tanta certeza e tanta firmeza para saber o que a gente quer que Jesus faça das nossas vidas? Tem uma passagem que, na verdade, é um conto infantil, né? Alice no País das Maravilhas, mas que faz a gente pensar muito, né? Essa é famosa. E o gatinho tá ali, a Alice está perdida no caminho, e aí ela pergunta: por favor, para onde que essa estrada vai? Aí o gato pergunta: mas para onde que você quer ir? Ela fala assim: não sei, eu tô perdida. Aí o gato responde, né? Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, se a gente não sabe onde que a gente quer ir, qualquer caminho a gente pode ser levado, né? Pois A Patrícia parece que levantou a mãozinha aí, a Patrícia. Patrícia, Isso. você quer falar? Boa noite. Boa noite. Sim, eu quero parabenizar. Boa noite a todos. Quero parabenizar o Felipe, foi uma exposição
maravilhosa, muito clara, com uma forma de abordagem muito dinâmica, interessante, com exemplos fáceis. Assim, me chamou muita atenção a sua habilidade, Felipe. Parabéns, a gente é sempre agraciado com palestras maravilhosas do Maria Francisca, né? Parabéns. Obrigada. Obrigado a vocês. É isso, Patrícia. O Felipe ele tem uma facilidade, né, de colocar a mensagem de uma forma tão didática, né, que quando Ezequiel indicou o Felipe para falar na quarta-feira, lembra, Felipe? Quando ele começou a falar, eu pensei, vamos convidar mais vezes, né? Porque ele trouxe para a gente, foi cura e mediunidade, você lembra? Foi, né, Felipe? Foi mediunidade e cura. Mediunidade e cura. Então, é um dom, né? Esse dom de trazer essas situações com tanta clareza, tanta didática, e principalmente eu observo com tanto compromisso, né? Com tanto comprometimento, porque aí entra a espiritualidade no meio, né? Para poder dar o suporte para aquela pessoa que está no caminho, né? Buscando. Mais alguém quer falar? O que eu vi, Felipe, realmente, a gente tem que agradecer, porque foi excelente. Cada pedacinho da narrativa, você foi esclarecendo. Então, quando a gente lê isso ali na Bíblia, a gente não se atém. A gente não se atém o Bartimeu, ele era filho do Timeu. Você traz essas informações. Quando pergunta, o que queres que eu faça? O que quer, né, que eu te faça? Você que tem que falar. Porque eu já vi o cara falando assim, eu sou cego, mas eu quero... Ele podia ter pedido, cara, um saco de ouro, eu quero ficar rico. O foco, né? O foco. Então, são coisas... Quer dizer, novamente, ressaltando a fé. E, sobretudo, aquilo que você colocou. E nós somos esses cegos, somos responsáveis. Você trouxe para nós, eu sou a cega de hoje de Jericó. Para a gente refletir cada pedacinho do que foi lido, voltar lá, pegar a Bíblia, ler de novo lá na passagem, porque você colocou os pontos certos para a gente refletir. Como são 40 minutos, é muito rápido da gente absorver tudo, porque é profundamente... Quando você fala no ver, realmente, quando a gente olha, o nosso olhar físico, muito diferente, porque eu conheci muitos cegos que tinham uma visão muito maior do que eu, porque a visão é do espírito, o ver é diferente do olhar, simplesmente. Ter essa visão do imediato, do físico, mas ver é muito diferente. E isso você colocou também, bacana demais. Então, foram pontos que você pincelou e foi trazendo para a gente refletir. Porque essa parábola não é só 40 minutos, não. É ler, estudar um pouquinho mais e saber com essas informações que você trouxe. Sim. Mas já abre um espaço só complementando um pouquinho do que você falou, que eu acho que é até legal, até para enriquecer ainda mais essa reflexão, a questão do ver, né, que aqui ela é tão bonita e retratada. Tem uma outra passagem bíblica, que é a cura do cego de Betsaida. Aí é mais 2 horas de palestra. Mas que um determinado ponto ela faz a gente refletir muito, que quando Jesus cura o cego de Betsaida, ele fala assim com o cego: volta para sua casa, mas não volta para sua aldeia. Vai para sua casa, mas não retorna para sua aldeia, não. Porque aí, senão, você vai ficar cego de novo. É até um pouco esquisito, assim, né? Como eu moro aqui no bairro Esplanada. É como se eu encontrasse Jesus lá em São Paulo, Jesus fala assim, ó,
volta para o bairro Esplanada, mas não vai para Belo Horizonte, não. Como que eu entro? É. Mas, na Estranho. verdade, o que ele estava falando é volta para sua casa íntima, mas não se aprisiona, não. Porque muitas das vezes, quando a gente vai para lutar para essa jornada de ver quais são as nossas capas, né? Muitas vezes a gente fica perdido. Nossa Senhora, eu não sabia que eu tinha isso, e a gente vai se perdendo. O objetivo não é esse. O objetivo de Deus, quando ele propõe a nossa introspecção, é para a gente melhorar, não é para a gente se perder mais, não. Né? Então, isso Exatamente. é muito importante. Legal. Ô Felipe, a Angélica está colocando aqui no chat, ela confirma alguma fala aí, né, de vocês, e fala, mais palestra dele. Esse assunto de hoje nos ajuda a viver melhor nesse momento de pandemia. Lastimar menos e agradecer mais. É interessante, né? Porque você teve um momento que você falou que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, assim, ter esse entendimento do Evangelho é entender essa fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente está à beira do caminho, significa que a gente está caminhando em direção ao reino de Deus, vamos colocar assim, que Jesus promete a cada um de nós, né? Nenhuma ovelha se perderá. Então, o cego está à beira do caminho, nós estamos à beira do caminho. E é interessante que o convite da passagem é que a gente possa clamar e não ficar à beira do caminho. Não é isso? Sim, exatamente. E não só pedir, mas clamar, né? Clamar. Porque é diferente a gente ter vontade, ter o desejo e ter a vontade. É diferente desejo e vontade, né? Quando a gente deseja, o desejo passa, mas a vontade não. Então, o Bartimeu, ele tinha vontade, por isso que ele clamava, ele não tinha desejo. É por isso, Jesus, eu gosto sempre retomar Jesus, né? Como naquela história lá de André Luiz, que sempre a gente precisa retomar é para Jesus mesmo. Jesus, ele fala em uma passagem que qual que é o pai que o filho pedindo pão ele vai dar à serpente, né? Falando sobre essa questão do pedir. Qual que é o pai? Acho que tem inúmeras mães e pais ouvindo a gente, inclusive a gravação. Um pai, nós que somos imperfeitos, se o pai vai pedir um alimento, a gente vai dar veneno ou uma serpente para o filho? Não vai dar. Jesus, da mesma forma, não. Mas o grande problema é que muitas das vezes a gente pede a serpente achando que é o pão, né? Exatamente. Então, a gente tem que também entender o que a gente está pedindo, se o que a gente está pedindo é de fato o que a gente precisa. E a doutrina nos ajuda muito, né, nesse sentido, a entender o que pedir, porque se a gente for analisar só a nossa encarnação, essa atual, é uma coisa, mas quando a gente tem toda essa bagagem, todas as informações que a gente está recebendo, de uma coisa que inclusive você colocou aí, múltiplas personalidades, toda essa bagagem de várias personalidades de outras vidas, já amplia para nós até a responsabilidade no pedir, né? Com certeza, com certeza. Então, mais alguém quer fazer alguma pergunta? A gente ainda tem um tempo aqui. Ou então pode, né, passar a mensagem aqui pelo chat para o Felipe, ou para quem quiser, né, comentar. Ô Felipe, eu só queria perguntar para você uma coisa. Você falou da questão do Império Romano, que autorizava a mendicância, no caso das pessoas que comprovadamente não podiam prover seu próprio sustento, não é isso? Exatamente.
A pessoa se apresentava ao império, né? Ah, Apresentava-se a tá. figura ali a figura pública ali que estava responsável, e aí essa pessoa fazia essa avaliação. E aí quem de fato vivia e tinha necessidade de viver da mendicância recebia essa capa. É como se fosse um visto, né? Um passaporte ali para que ele pudesse fazer aquele tipo de pedido. Entendi. E é interessante que você colocou que o próprio poder público dava essa sustentação, né, para aquelas pessoas. Porque a gente vê muito nas passagens de Jesus, a gente vê muitas pessoas pedintes, né, em mendicância, e é interessante que quando o cego levanta, né, levanta e vai, aí ele já tira essa capa, né? Sim, É, é, eu gosto muito de. O Adelson fala muito isso, né? O cego levantou de salto, é como se ele desse um salto quântico ali para a vida real dele, né? Então, é um salto de fato, ele pula a energia, ele pula um estágio, ele vai para um outro estágio. sim, verdade. Mas alguém quer falar alguma coisa? Tem aqui cliente Américo Barbosa, acho que é. Excelente explanação, Felipe. Gratidão. Obrigado. Gratidão, muita gratidão mesmo, né? Porque tem muitas pessoas estudando igual você, né, Felipe? E para ajudar a gente. Porque quando a gente precisa dessa ajuda, tem os que estão, né, com a disposição, eu acho até com a missão mesmo, né, de aprofundar e trazer para nós, para facilitar o nosso entendimento e facilitar também aceitar o jugo, né? Sim. E pode ter certeza, para mim é sempre um prazer, porque eu tenho certeza de que mais necessidade até do que quem ouve, e eu tenho muito mais necessidade por rever e aprender, né? Porque além de estudar, eu falo mais de uma vez. Então, acho que a necessidade maior, inclusive, é minha. Então, eu também tenho que agradecer por vocês estarem aqui, pela oportunidade e por a gente ter essa troca de informações também. Isso mesmo. Mais alguém quer falar alguma coisa? A gente tem ainda alguns minutinhos, se alguém quiser falar, ou passar aqui no chat. O Felipe, só para dar uma fechada, assim, eu queria comentar só aquela parte que você fala da questão 909, que quando ele fala que do esforço insignificante, que a gente fica, nossa, a gente parece que a gente faz tanto esforço, né? Ele está falando que é insignificante, mas ele completa falando que o que falta é a vontade, né? Então, o cego, quando ele clama, primeiro ele direciona o pedido dele a quem pode, de fato, ajudá-lo, não é? Porque ele direciona para Jesus. Então, ele faz uma conexão de, não sei se fala sintonia ou afinidade, ele conecta com Jesus dentro da vontade, né? Então, quando Jesus dá uma ordem, ela é cumprida dentro da intimidade dele. Essa questão 909 ela é muito interessante, porque eu fiquei muito surpresa quando eu descobri essa questão, quando ele fala do insignificante, do esforço e da vontade. Então, o esforço, quando quando ele está fazendo, quando ele é muito pesado e ele está fazendo a gente sofrer, tem alguma coisa errada, né? É verdade. E às vezes a gente também não está preparado, né? A gente tem que se conhecer, né? Conhece-te a ti mesmo, como diriam os espíritos. A gente tem que saber em que condição que a gente está
para saber qual que é o momento também da gente dar esse passo, né? Então a gente tem que se conhecer. Não dá o passo maior que a perna, como a gente costuma falar, né? Então, isso é importante também. Exatamente. Então, pessoal, é isso. A gente agradece demais o Felipe. Obrigada, viu? Que Jesus te abençoe muito e que a gente possa contar com você mais vezes, tá bom? Contem comigo sempre. Sempre que eu puder, estarei aqui também. É isso. Obrigada, viu? A gente vai encerrando, então. Vamos fazer a nossa prece, né? Para harmonizar novamente cada um em sua casa. E, posteriormente, essa palestra vai estar, dentro de 2 dias ou 3, vai estar disponibilizada no YouTube. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade, nossa amiga, que trabalha na seara do Cristo, que nós possamos seguir firmes no caminho que Jesus convida todos nós a percorrer. Mestre amado Jesus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, conectar o nosso pensamento, nosso coração, às energias mais salutares do plano maior, para podermos seguir com mais harmonia, perseverança e muita paz no nosso coração. Esteja conosco, Mestre amado, hoje, agora e sempre. Que assim seja. É isso, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Felipe. Boa noite. Obrigada, Raquel também.